tarde. Caos na saúde. Pacientes graves esperam meses por uma cirurgia ortopédica no maior hospital público do Tocantins. Frio pelo Brasil. Em questão de horas, a temperatura despencou em várias regiões e ficou negativa na Serra Catarinense. Em Hong Kong, manifestantes e policiais entram em confronto durante protesto contra o governo. Na Rússia, a polícia prende e espanca ativistas que participavam de manifestação por eleições livres. Microempreendedor individual. Trabalhadores sem carteira assinada estão aderindo ao programa que garante mais benefícios. Em São Paulo, centrais de compostagem transformam restos de alimento em adubo para parques e hortas. E você vai conhecer um personagem ilustre da política britânica. Larry, o caçador de ratos, mora na casa oficial do primeiro-ministro e esteve presente em todos os últimos governos. O Jornal Hoje está começando. E a gente começa mostrando o colapso no atendimento para cirurgias ortopédicas no Hospital Geral de Palmas, o maior hospital público do Tocantins. São mais de 1.400 pacientes na fila. Alguns têm problemas graves e esperam há meses por uma cirurgia. Dona Leonília tem 93 anos e sofreu uma fratura no osso da perna. Está internada há 2 meses no Hospital Geral de Palmas. Hoje, infelizmente, estou aqui com tanto de dia desse. Colocar em cima de uma cama sem poder levantar. Na lista, ela era o número 93. Hoje eu fui lá olhar, ela já está em 108. O estado de saúde dela está cada dia pior. Ela perdeu muito peso, está muito magra, muito fraca, sente muitas dores. A espera do seu Francisco, de 75 anos, é ainda maior. Ele aguarda cirurgia no tornozelo há 120 dias. O neto, Henrique, diz que cada dia o hospital dá uma resposta diferente. Que passou já a meta do material que os médicos usam. Aí, por causa disso, não fizeram a cirurgia do meu avô até hoje. Dia 7, agora inteira 4 meses. Se eu preciso, que eles façam a cirurgia do meu avô logo. O Hospital Geral de Palmas é referência e atende pacientes do Tocantins e estados vizinhos. Em julho, a Defensoria Pública pediu a condenação do estado para que os problemas no hospital sejam resolvidos. Esse pedido foi feito a partir de relatórios de constatação do CRM, relatórios que constataram desumanidades dentro do hospital. Falta de alguns materiais, população em massa nos corredores, ou seja, um cidadão tem que ser submetido a ficar numa situação vexatória, internado no corredor de um hospital. A lista de espera para cirurgias ortopédicas aqui no Hospital Geral de Palmas, que é o maior do Tocantins, tem 1.469 pacientes. 129 estão internados. A direção diz que essa demora é porque as 6 salas cirúrgicas existentes são insuficientes para atender a demanda e que isso só vai ser solucionado quando a reforma de ampliação for concluída e os hospitais do interior reestruturados. Acreditamos que com a reestruturação do interior, ampliação do centro cirúrgico, a otimização de profissionais e bem como algo que a gente já vem tentando implementar, que é o multirão da ortopedia, a gente consiga reduzir e deshospitalizar esse paciente o mais rápido possível. Enquanto isso, a cirurgia na perna de Dona Leonília foi remarcada 2 vezes e não tem mais data. A preocupação da família só aumenta. O apelo que eu faço é o seguinte, é que ela seja vista como um ser humano e ela seja operada o mais rápido possível, porque ela não aguenta mais. Em nota, a Secretaria da Saúde do Tocantins diz que não tem medido esforços para atender os pacientes. Sobre a situação da Dona Leonília, a Secretaria diz que a paciente tinha cirurgia programada para hoje, mas o procedimento foi adiado por uma emergência. E no caso do seu Francisco, a Secretaria diz que o paciente está recebendo cuidados enquanto o governo finaliza o contrato com os fornecedores. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, revogou um dos pedidos de prisão preventiva de Elias Maluco. Essa decisão diz respeito a um único caso. O traficante, condenado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes, vai continuar preso. O habeas corpus foi concedido no processo em que Elias Pereira da Silva, o Elias Maluco, responde por associação para o tráfico em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A prisão preventiva foi decretada em 2017.
O ministro Marco Aurélio Mello aceitou o argumento da defesa, que alega excesso de prazo da prisão sem que uma sentença fosse expedida. O ministro fez, no entanto, uma ressalva. O traficante só poderia ser solto caso não estivesse preso por outros crimes. Por isso, ele vai continuar preso na penitenciária de segurança máxima de Catanduvas, no Paraná. Entre outras condenações, Elias Maluco pegou 28 anos e meio de prisão em regime fechado pelo assassinato do jornalista Tim Lopes em 2002. Em 2013, Elias Maluco recebeu outra sentença, desta vez por lavagem de dinheiro. O criminoso comprou imóveis e carros de luxo com dinheiro do tráfico. Somadas, as penas dele chegam a 59 anos e 9 meses de prisão. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, opinou a favor do pedido da Associação Nacional dos Procuradores da República para que o Supremo Tribunal Federal suspenda o inquérito que apura ofensas ao Supremo. A repórter Heloísa Torres tem informações ao vivo de Brasília. Boa tarde, Heloísa. Olá, boa tarde. O inquérito foi aberto em março pelo presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, para investigar essas mensagens. Na época, Toffoli defendeu a liberdade de imprensa, mas disse que o tribunal tem sido alvo de calúnias e ameaças. Em abril, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, já tinha se manifestado a favor do arquivamento do inquérito, mas o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, negou. E essa investigação também já tinha sido criticada dentro do próprio Supremo por ter sido aberta sem a participação do Ministério Público. No parecer divulgado hoje, Raquel Dodge afirmou que se o órgão que acusa é o mesmo que julga, não há garantia de imparcialidade. E mesmo que se depare com crimes de gravidade notória, como são os dirigidos contra seus próprios membros, o Supremo, ainda que movido pelo fim de combatê-los, deve se manter adstrito, ou seja, restrito, ao regime democrático, ao devido processo legal, ao sistema acusatório e às liberdades de expressão e de imprensa. Márcio. Obrigado, Heloísa. E a Procuradoria-Geral da República desmentiu informações de que a procuradora Raquel Dodge, chefe do Ministério Público, esteja sofrendo pressões para afastar o procurador Deltan Dallagnol da coordenação da Lava Jato. Em nota, a PGR afirma que Dodge não sofreu pressão de qualquer tipo e esclarece que Deltan tem garantia constitucional de não ser afastado dos processos da Lava Jato, dos quais é o promotor natural, atuando em conjunto com os demais membros da Força Tarefa, designados pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Terminou agora de manhã a transferência dos presos envolvidos no massacre em Marabá. Os últimos 8 presos chegaram em 2 aviões em Belém. Agora eles vão ser levados para os presídios da região metropolitana. 58 presos foram executados no presídio de Altamira, reforçando no presídio de Altamira, no dia 29 de julho. Um dia depois, terça-feira passada, 4 foram assassinados por outros presos durante a transferência. Para reforçar a segurança dentro dos presídios do estado, tomaram posse hoje, em Belém, 485 novos agentes penitenciários. Eles começam a trabalhar na segunda-feira. Vamos agora com o noticiário internacional. Em Moscou, a polícia prendeu 600 pessoas que participavam de um protesto por eleições livres. Na Rússia, os protestos precisam de autorização e este não tinha. Os ativistas faziam uma marcha contra a exclusão de candidatos de oposição na eleição para a Câmara de Vereadores de Moscou no mês que vem. A votação é local, mas é vista como um termômetro para a eleição do novo parlamento em 2021. As autoridades afirmaram que alguns candidatos não conseguiram assinaturas suficientes para lançar a candidatura. A oposição diz que é uma mentira do governo para que eles não participem da eleição. A líder opositora, Lyubov Sobol, foi tirada de um táxi e levada numa van. Os policiais espancaram um ciclista. Uma ONG diz que mais 5 pessoas também foram espancadas pela polícia. Também houve confronto com a polícia em Hong Kong. Lá, os manifestantes foram às ruas pelo 9º fim de semana seguido. Os policiais de choque marcharam sobre a multidão e avisaram que iriam jogar bombas de gás lacrimogênio. Um grupo resistiu e houve confronto. Mais cedo, manifestantes colocaram fogo em frente a uma delegacia. Os policiais disseram que eles também destruíram um carro.
A polícia de choque tentou dispersar a multidão. Os manifestantes continuaram nas ruas. A maioria, jovens que usam capacetes e máscaras. Os protestos começaram em março por causa de um projeto de lei que permitiria a extradição de cidadãos de Hong Kong para a China. O governo já suspendeu o projeto, mas as manifestações continuam. A sociedade está dividida. À tarde, houve um protesto a favor da polícia e da manutenção da paz. Hong Kong pertence à China, mas tem um governo próprio. 4 pessoas morreram e mais de 200 casas foram danificadas por um terremoto que atingiu a Indonésia ontem. O porta-voz da Agência de Combate a Desastres divulgou hoje uma avaliação sobre os estragos deixados pelo terremoto de magnitude 6,9. O epicentro foi no mar, entre as ilhas de Java e Sumatra. Casas perderam os telhados, paredes caíram ou ficaram rachadas. Mais de 1.000 pessoas foram para abrigos temporários. O Exército está prestando assistência e as autoridades alertam para o risco de novos tremores. Trabalhadores informais estão aderindo a um programa que garante direitos como licença maternidade e aposentadoria. A reportagem de Fábio Castro mostra como se inscrever e se tornar um microempreendedor. A Rosélia ganha em média R$ 100 por faxina, mas a diarista sempre teve uma preocupação. Aposentadoria, né? Há 4 meses, Rosélia descobriu que para superar esse medo, poderia se tornar microempreendedora individual. A gente sabe que a gente está pagando uma coisa que vai servir mais na frente, né? Diarista é uma das quase 500 atividades que podem fazer parte do programa, que tira pequenos prestadores de serviço da informalidade. No Brasil, há 6 milhões de trabalhadores domésticos, 4 milhões e 300 mil sem carteira assinada. E já são quase 113 mil diaristas que se tornaram microempreendedores individuais. Essa modalidade é considerada uma alternativa para quem trabalha como empregado doméstico e não tem emprego fixo com carteira assinada. Ela pode prestar serviço para uma empresa, tanto de mercado quanto órgãos públicos, emitir nota fiscal com toda exigência, sem nenhum problema, e ao mesmo tempo ela ser assistida pela Previdência. Só pode entrar no programa quem ganha por ano menos de R$ 81 mil. Esses pratos ajudam a gente a entender a mudança. O trabalhador informal que adere ao programa paga R$ 49,90 de INSS mais R$ 5 de ISS, que é o Imposto sobre Serviços. Em troca, passa a ter direitos, como cobertura em caso de acidente de trabalho, aposentadoria por invalidez ou idade, auxílio doença, salário maternidade e até pensão em caso de morte. E aí é só comparar. Essa agência faz a intermediação entre as diaristas e quem precisa de uma faxina. Aqui, 22 diaristas já são microempreendedoras. É a questão trabalhista, que assusta muito o empregador. Ela não vai ter esse problema, porque o nosso profissional vai estar prestando um serviço para ela, que no final do serviço vai ser solicitada uma nota fiscal, que vai ser emitido para ela e enviado tudo eletronicamente. O cadastro para aderir ao programa é feito pela internet. As informações estão no site do Jornal Hoje. Depois da inscrição aprovada, é só lançar as receitas do mês no site do programa e pagar os tributos em dia. Mais de 4 milhões de crianças e jovens já foram beneficiados pelo Criança Esperança em todo o país. Em Goiânia, um projeto vem transformando a vida de muita gente. Eu acho muito importante estudar, porque tem gente que, mora na rua, não tem condição para pagar a escola, porque nem todo mundo tem isso que nós temos. Tipo as oficinas, as brincadeiras entre amigos, professores. Quanto mais a gente sabe, mais a gente tem oportunidades. Aprendo ciências, sobre ciências, matemática. Nós oferecemos a essas crianças a oportunidade de uma vida melhor, Porque a gente trabalha o todo. A gente vê a criança como uma formação, um cidadão em formação. E a gente trabalha a autoestima, trabalha a socialização, a integração. O ensinamento que eles dão, espero que dure para sempre.
Para doar R$ 7,00, ligue 0500 2019 007. Para doar R$ 20,00, 0500 2019 020. E para doar R$ 40,00, ligue 0500 2019 040. Para garantir a doação, é preciso ouvir a mensagem até o fim. Para doar outros valores, entre no nosso site e clique na marca Criança Esperança. A sua doação é depositada diretamente na conta da Unesco e não tem dedução fiscal. Restos de alimentos das feiras livres de São Paulo que iriam para o lixo, agora tem um novo destino. O que sobra de frutas e verduras está virando adubo. Na cidade das mais de 800 feiras de rua, frutas, legumes e verduras têm passado por um pente fino e virado montanhas de possibilidades. O que a gente pede para os feirantes? Não misturarem plástico, nem madeira, nem vidro no final da feira. É que depois da xepa, os garis recolhem as partes dos alimentos que não serviram para venda. Aqui tem um pouco de cada, tomate, abóbora, berinjela, né? Olha só o que eu tirei de uma alface, dá uma olhadinha só. Tudo isso daqui nós jogamos fora. Um desperdício que já foi calculado. Todo ano, apenas 1% dos 37 milhões de toneladas de lixo orgânico produzido no Brasil é reaproveitado. É coisa de brasileiro isso. Essa mania de riqueza, jogar tudo fora. Iniciativas ainda tímidas têm dado vida nova a restos de comida que teriam como destino o lixo. A cidade de São Paulo tem 5 pátios de compostagem como esse, onde resíduos orgânicos de feiras livres deixam de ir para aterros sanitários. Aqui, eles passam por um processo de reciclagem para, no final, virarem adubo. A mágica acontece nesses canteiros cobertos por palhas. Em meio a bactérias e fungos, a temperatura sobe e a matéria orgânica surge sem química. Um processo que leva até 5 meses e provoca menos impactos ambientais. Se você utiliza o material na compostagem, as emissões de gases de efeito estufa são 8 vezes menores do que você destinar num aterro sanitário. O projeto é realidade em apenas 17% das feiras de São Paulo, que geraram nos últimos 4 anos mais de 1.800 toneladas de adubo. A maior parte dele foi para praças e jardins públicos. Mas quem quiser também pode levar um pouco para casa, de graça. Tá virando terra. É lindo isso. É um ciclo que se fecha em mais uma horta comunitária. O alimento virá alimento de novo. O ideal seria não jogar tanta comida fora, mas pelo menos não estamos produzindo lixo. A seguir, a festa das cerejeiras em São Paulo e a previsão do tempo. O fim de semana começou gelado em boa parte do país. No sul, temperaturas negativas. Voltamos já. Fim de semana começou gelado em boa parte do país. Na Serra Catarinense, os termômetros marcaram 3 graus negativos. E a repórter Kíria Moirer, toda agasalhada, está em Urupema. Boa tarde, Kíria. Olha, boa tarde, tá de doer por aqui, viu? Eu tô em Urupema, a cidade mais gelada do Brasil. Nesse momento, o termômetro aqui na praça marca em torno de 4, 5 graus. Dá até para dizer que não tá tão frio assim. Frio mesmo, gente. Nós enfrentamos hoje cedinho. Nós subimos o Morro das Torres a 1.750 metros de altitude e lá os termômetros marcaram 3,9 graus abaixo de zero. A sensação térmica chegou a 13 graus negativos. É tanto frio que até a neblina congela. As gotículas de água suspensas no ar congelam em contato com a superfície e formam essa paisagem branquinha. Até parece neve, mas não é, né? Fez muito, mas muito frio também em São Joaquim. Temperatura de 2,7 graus abaixo de zero. Agora vamos ver como é que está esse sábado gelado pelo resto do país. Aqui em Gramado, na Serra Gaúcha, fez 2 graus hoje cedo. A cidade está lotada de turistas que vêm para cá nessa época curtir as belezas naturais e o frio. Ótimo, maravilhoso, viu? Só tá doendo um pouquinho o corpo. Em Canela, cidade aqui do lado, também fez muito frio hoje. Nós encontramos um grupo de turistas de Santa Catarina. E a equipe aí tá alegre, contente, tudo encasacado aí, bonito aí. Muito frio. Muito bom, para congelar um pouquinho.
Pelo menos 5 cidades gaúchas tiveram temperaturas negativas hoje. Lagoa Vermelha registrou 1 grau abaixo de zero. São José dos Ausentes, que registrou alguns flocos de neve na tarde de ontem, também acordou gelada hoje, meio grau negativo. Aqui em Rondônia a temperatura também baixou. Na capital, Porto Velho, de ontem para hoje, despencou de 35 para 20 graus logo cedo. Isso é frio para a gente, normalmente não faz essa temperatura aqui. Agora, imagine no sul do estado, a cidade de Vilhena amanheceu hoje com 13 graus. E por lá, a previsão é de que este seja o fim de semana mais frio do ano. Pode chegar a 10 graus. Infelizmente, essa friagem, como é chamada aqui, dura pouco. Segundo o CIPAM, o Sistema de Proteção da Amazônia, a partir de segunda-feira volta o nosso calorão normal. Então, o jeito é aproveitar um pouquinho. Bem gratificante sentir esse vento fresquinho de manhã, você vê que é uma coisa bem diferente, casa que geralmente está bem calor. Em Mato Grosso do Sul, sábado amanheceu com 8 graus e sensação de 2 por causa do vento. Nossa, muito frio mesmo. Tá até difícil para sair de casa. Até sair para comprar um cachecol só para proteger a garganta mesmo. E aqui em Ponta Porã tá mais gelado ainda, viu? 4 graus. Não teve geada, mas esse vento gelado faz a sensação ficar abaixo de zero. Muito frio, bastante. Acordei cedo, falei, vou dar uma caminhada, ver se esquenta um pouco, né? Tá difícil, viu? Aí o povo aqui da fronteira dá um jeito de se esquentar. Em vez do tereré, que é o mate gelado, tem o mate quente e com alguns ingredientes especiais que aceleram o metabolismo e aquecem o corpo. A gente fala manzanilha e canela, e seria, em português, seria camomila, canela e boldo. Aqui em São Paulo, depois de 2 semanas de tempo seco e quente, o sábado começou com garoa e temperatura de 11 graus. E foi uma virada brusca no tempo. Ontem foi o dia mais quente do inverno por aqui. Os termômetros chegaram aos 30 graus. Mas à tarde começou a mudança. A massa de ar frio avançou e em apenas 1 hora a temperatura despencou 11 graus em algumas regiões da cidade. Eu sou de Porto Alegre, então para mim o frio não fica tão... E agora de manhã eu já vim caminhar aqui no Parque do Trianon com um grupo, então eu tô bem quentinha já. A gente estava esperando, tanto é que nós saímos super agasalhada, pus cachecol e tal. E hoje vai ter que pôr roupa de frio e bota, não tem jeito. E nem agora à tarde esquenta em grande parte do Brasil. Quem vai contar pra gente é a Helena Marques. Boa tarde, Helena. Boa tarde para você, Márcio, e para todos. É isso mesmo. Olha, o Brasil está bem dividido em relação às temperaturas. Então, onde a gente vê aqui o mapa azul, significa que está frio. Agora, na maior parte aqui do Brasil, em escuro, calor ainda. Em Curitiba, máxima de apenas 11 graus. Aqui em São Paulo, 14, 18 em Campo Grande e em Cuiabá. No Rio de Janeiro, 23 graus. De Belo Horizonte para cima, aí tá quente, né? Olha, 28 graus também em Goiânia, em Salvador e calorão de 37 graus lá em Palmas. Numa faixa grande do litoral tem risco de ressaca hoje entre Santos, São Paulo e Campos dos Goitacazes no Rio e até amanhã entre Ilhabela, São Paulo e Linhares, Espírito Santo e também entre Santa Vitória do Palmar, no Rio Grande do Sul e Laguna, em Santa Catarina. Lembrando que as ondas podem chegar aos 3 metros de altura, Márcio. E onde o sábado tem chuva e onde tem sol? Olha, tempo firme é maioria pelo Brasil. Agora, previsão de chuva nessa faixa em verde que a gente vê aqui, pegando parte da região norte, também parte de Mato Grosso do Sul, entre Natal e Salvador e nessas áreas em verde e em azul aqui, pegando parte do sudeste. Nas capitais Paulista e Fluminense, o tempo fica bem mais fechado hoje do que em Belo Horizonte e em Vitória. Na sua tela aí, ao vivo, imagens de São Paulo. Vamos continuar com esse céu cinzento o dia todo, chuva fraca e bastante frio. No Rio de Janeiro, previsão de mais chuva do que em São Paulo. E nessa imagem aí, olha, do Jardim Botânico, tá difícil até de ver direito, né, com nitidez por causa da chuva que cai neste momento no Rio. E para encerrar esse giro pelas capitais, olha o contraste, hein? Desembarcando em Fortaleza, nem tem muito sol nessa imagem, mas a previsão é de bastante sol e calor de 32 graus lá em Fortaleza. Agora, a pergunta que escreveram para eu fazer aqui é como é que fica o tempo amanhã? Mas egoisticamente eu pergunto, esse frio continua amanhã? Continua e continua principalmente nessa área aqui, olha, pegando grande parte da região sul também de Mato Grosso do Sul, onde pode ter geada. E nessa outra área aqui da região norte, aí é friagem, mais uma vez.
E tem mudança prevista para as regiões de Goiânia e Brasília amanhã, regiões que não veem chuva aí há mais de 2 meses. Tem chance de voltar a chover lá em Goiânia, também em Brasília. Em São Paulo, continua frio amanhã e chuvoso. No Rio de Janeiro esfria mais, amanhã máxima só de 20, hoje é 23. A chuva também continua no Rio e Vitória principalmente. Por lá, a temperatura despenca amanhã e são esperados 35 milímetros de chuva, o que é muita chuva para um dia só. Tá dado o recado então para Vitória. Muito bom, obrigado, Eliana. Bom fim de semana. Aqui em São Paulo, quem enfrenta esse frio todo tem uma recompensa. As cerejeiras floresceram em pleno inverno. O espetáculo está encantando quem passa pelo Parque do Carmo, na zona leste da cidade. Por isso a gente fala ao vivo com a repórter Janaína Lepre. Boa tarde, Janaína. Oi, Márcio, boa tarde. Pois é, eu já até escolhi uma cerejeira aqui para ficar pertinho, porque o que me ensinaram é que tem que esperar o vento bater, então as pétalas caem e é isso que traz sorte. Aqui no Parque do Carmo tem 3 variedades das centenas que existem. São as 3 que melhor se adaptaram ao calor, embora hoje, como a gente vê, não é bem o caso, né? Bom, mas apesar desse frio, muita gente veio para cá ver a florada. Vamos conferir na reportagem. Só mesmo um espetáculo como esse, que acontece uma vez por ano em São Paulo, para tirar tanta gente de casa num baita frio. Pensou em desistir hoje de manhã? Ah, já. O jeito foi caprichar no agasalho para não perder a florada de 4.000 sakurás, as cerejeiras japonesas no Parque do Carmo, zona leste da capital paulista. Maravilhoso, né? Hoje vem gente de todas as origens e sotaques admirar e fotografar a florada. Essas primeiras mudas foram plantadas há mais de 40 anos pela colônia japonesa, que queria reproduzir um pedacinho do Japão nesse cantinho do Brasil. Dizia-se que quando os sakuras florissem de forma maravilhosa, né, a produção agrícola daquele ano também seria maravilhoso, né? As cerejeiras são carregadas de significados. Como as flores duram no máximo uma semana, dizem que representam a vida, que passa tão rápido. A gente não perde. É ritual, todo ano cerejeira com a gente. Aí tem que esperar as flores cair, que ela dá sorte. Poucas coisas nos remetem tanto ao Japão quanto essas flores. Talvez a paixão pelas imagens. Por sorte, trouxe câmera porque eu esqueci celular. Sorte mesmo. O seu Kazuo é filho de japoneses, mas até esse fim de semana nunca tinha visto uma cerejeira assim de pertinho. É muito lindo e coisa que precisa divulgar para mostrar para os brasileiros que nunca viram essas coisas, né? E hoje, por sorte, eu tive essa oportunidade de chegar até aqui e ver. Não dava para perder esse registro de jeito nenhum. Obrigado. A seguir, você vai conhecer um popular funcionário do governo do Reino Unido, contratado para caçar ratos e sempre presente no cotidiano da política britânica. Essa história a gente conta daqui a pouco. A crônica dos correspondentes de hoje vai apresentar um personagem da política britânica presente em todos os últimos governos. O único detalhe, ele não é humano. O correspondente Pedro Vedova traz pra gente Larry, o gato, um ilustre morador da casa número 10 de Downing Street, o endereço oficial do primeiro-ministro britânico. E é o próprio Larry quem conta essa história. The rats scurry across Downing Street. A imprensa até está acostumada com rato na política. As ratazanas, aí era demais. Well, Andy Coulson still has a few more weeks of work left here. They are. Para botar ordem na casa, o governo foi me buscar de um abrigo. Eu ganhei função oficial e tudo. Larry, o grão caçador de ratos. Um cargo do século XVI, hein? O trabalho parecia moleza. Cumprimentar convidados, inspecionar segurança, testar móveis para soneca. Só que ninguém me falou dos jornalistas. Toda vez que eu vou patrulhar Downing Street, câmeras viram na minha direção. Saco, fiquei famoso. Todo mundo queria uma foto que nem essa, com o patrão da época e o outro engravatado aí. We have the milk. Right, let's put this here.
Os jornalistas faziam de tudo por uma exclusiva. E alguém vazou que o meu chefe não gostava de mim. David Cameron precisou jurar que a gente se dava bem. A verdade é que eu aprendi a ser político, né? E deu certo. O primeiro-ministro renunciou depois do plebiscito do Brexit, mas eu consegui ficar. As we leave the European Union. Sair da União Europeia era só o que a nova patroa falava. Eu nem quis cruzar o caminho dela na posse. E não foi superstição, não. Foi instinto. Theresa May assumiu que é mais chegada a cachorro, que eu sou o dono do pedaço, mas que na cadeira dela eu não sentava. A questão é que o meu território também é o número 10, a chefia do governo. A Casa 11 é o Ministério da Economia, onde fica o Gladstone, um gato tranquilão. O meu problema mora no Ministério das Relações Exteriores. O Palmerston é zero diplomacia. Sempre quis me ver pelas costas. Um barraco que deu na BBC. Much more interesting fight about to erupt, it seems, between Palmerston and Larry. Tiveram até que chamar a polícia. Esse nosso arranca-rabo virou tema no parlamento. The cat at number 10 looks in a very sorry situation. Uma deputada falou assim: o Larry está numa situação lastimável. Será que é saudade do ex-primeiro-ministro? To serve the country I love. Situação lastimável era da Theresa May. O acordo do Brexit dela foi rejeitado 3 vezes e ela ainda quis tentar uma 4ª. Achou que tinha 7 vidas e caiu do telhado. Coitada, mesmo de saída ainda teve que receber o rei da selva. Beleza, a Juba é bacana, bem lambida, mas eu nem quis chegar perto. Eu não sei se eu sou alérgico a cabelo de gente ou a político. A disputa para ser o novo primeiro-ministro me arrepiou. Tentaram me fazer de cabo eleitoral, mas eu sou escaldado. E eu não fui com o focinho do favorito. Pensei em trancar a fechadura, mas foi tarde demais. O Boris Johnson acabou eleito. E logo na primeira semana, o patrão demitiu o ministro à beça. Só que o grão caçador de ratos aqui ficou no cargo. Se mexesse comigo, a população ia querer opinar. E a última coisa que o Boris quer é um novo plebiscito. Larry é muito bonitinho e tem muito trabalho, a gente viu na reportagem. Aqui no interior de São Paulo, a atração é uma linda arara. Blue vive livre pela cidade de Presidente Epitácio, mas escolheu um morador como companhia. Ela é dócil, vive por perto de quem mora na Vila Esperança, em Presidente Epitácio, no interior do estado de São Paulo. Do Emerson, então, nem se fala. A Blue, como ela é conhecida, chega a acompanhar o carro do Emerson, seja sobrevoando ou pegando uma carona. A Blue veio junto com o bando. O bando foi embora, eu acho que ela estava meia bobinha ainda, e ela ficou. Na hora que eu fechei o portão da chácara, entrei no caminhão de mudança, ela foi voando do lado do caminhão de mudança, 5 horas da manhã, ela nunca voou à noite, e foi voando atrás, eu me emocionei naquele dia muito. Aí ela foi voando atrás e foi lá para a vila, para onde eu mudei, e continua comigo até hoje. A Blue é uma arara do tipo canindé. Ela se caracteriza por ser azul e ter a barriga toda amarela. Uma arara desse tipo mede em média 80 centímetros. E a expectativa de vida para uma canindé como a Blue é de cerca de 60 anos. A arara canindé está na lista dos animais em extinção do estado de São Paulo. Manter uma arara como ela presa ou com as asas cortadas é um crime ambiental. Para criar em casa, segundo a polícia, é preciso comprar a ave de um criador legalizado e nunca pegar da natureza. A pessoa sendo surpreendida na posse de um animal silvestre, ela será autuada no valor de R$500. E em se tratando de um animal ameaçado de extinção, o valor da autuação vai para R$5.000 por unidade. O que não é o caso da Blue, que vive livremente com as asas intactas. Não é todo dia que se vê de tão pertinho uma ave como essa. Por isso, por onde passa, a arara vira atração. Lá na boca dela. Eu pude perceber que ela realmente é dócil, né? A Blue é conhecida na cidade inteira e a gente, toda vez que vai fazer caminhada, andar de bike,
Ela tá sempre por ali, sempre livre. Eu achei assim maravilhoso, adorei. Tem gente que me pergunta, mas você não tem medo dela ir embora junto com as araras? Aí eu falei assim, medo eu não tenho, porque eu acharia até bom, tipo, se ela voasse com as outras araras e se acostumasse. Mas ela não vai, ela tem muito amor e carinho por mim, eu acho que pelo fato de eu ter cuidado com muito amor e carinho dela, eu gosto dela livre. Tchau. Tchau. O Jornal Hoje termina aqui. Nossas reportagens também estão no Globoplay. Outras notícias